Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Muito bem, são 7h25. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Vamos lá, nossos ouvintes aqui. Bom dia, ainda sobre as eleições. A pessoa está falando em evidências, etc. O Décio de Várzea Grande City. E o Valder Rocha, sou favorável ao parlamentarismo. É uma discussão que já teve, né? Colocaram até pra gente votar sobre monarquia. Olha só, esse plebiscito já existiu no Brasil, né, Vinícius? 2 vezes. Muito, 2 vezes. Então vamos lá. Hoje nós estamos recebendo aqui uma dupla. Vamos receber a doutora Cláudia Aquino e também a doutora Graziela Cabral. A Cláudia é advogada trabalhista, empreendedora, palestrante e escritora. E a doutora Graziela Cabral é juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, professora, palestrante e escritora. Muito prazer em recebê-las. Bom dia, Cláudia. Bom dia, o prazer é meu. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Paulo, Vinícius. Muito obrigada por nos receber aqui nessa manhã. O prazer é nosso. Bom dia, doutora Graziele. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos muito honradas com esse convite para estar aqui hoje. Olha, hoje o nosso assunto aqui é o direito trabalhista, mas com o aspecto de esmiuçar o que diz isso. Porque, assim, todos somos trabalhadores, né? E todos dentro dessa relação temos lá nossas obrigações e nossos direitos, nossos deveres. Só que a escrita da maneira com que você pega o código, por exemplo, o que diz o código tal da lei trabalhista, não é todo mundo que consegue entender o que está ali. Conversávamos aqui antes, e pior do que a falta de informação, a informação errada, ou o mau entendimento, né? Quando a pessoa leu uma coisa, entendeu outra. E aí ele tem absoluta certeza de que ele está correto. Dá uma briga tão grande. Não só para o judiciário resolver, como entre pessoas, né? Entre pessoas. E ele está num momento tão ímpar do nosso país. Vocês têm um trabalho conjunto, né? Para simplificar isso, né? Esse juridiquês da lei trabalhista. Estamos falando só de uma parte. Tomara que outros gestos nesse sentido abranjam outras regiões do direito. Como começou isso? Vou começar pela doutora juíza, por favor, pela ordem aqui. Imagina. Não há hierarquia, lembrando disso, não existe hierarquia. Foi uma brincadeira. As pessoas que nos visitam sempre têm uma brincadeirinha infame de minha parte, essa foi a primeira. Imagina. Então, como magistrada e professora, eu sempre tive essa visão de que o direito ele tem que ser o conhecimento do direito ele tem que ser democratizado, né? Nós não podemos manter a utilização de linguagem rebuscada, de uma linguagem que não é compreendida por todos que estão submetidos às leis. As leis elas não são feitas apenas para as pessoas que são do meio jurídico, elas são feitas para todos os cidadãos. E, na maioria das vezes, esses cidadãos, eles não têm o acesso, eles não têm o conhecimento. Eu cansei de receber no balcão da minha vara do trabalho pessoas com a decisão na mão e perguntava, afinal, eu ganhei, não? Eu ganhei. Então disso surgiram, eu sempre tive a vontade de realmente esclarecer. Hoje, na vara do trabalho de Colíder, onde eu sou magistrada, nossas sentenças são todas traduzidas, né, para que a pessoa consiga entender. E descobri que a professora Cláudia Aquino, que também é advogada, tinha esse mesmo sonho, esse mesmo ideal de democratizar o conhecimento. E aí nós nos unimos idealizamos essa plataforma que tem a função de traduzir, né, ensinar o dia a dia das rotinas trabalhistas, né, para todos que dela precisam, sem o juridiquês, de uma forma que qualquer pessoa possa entender, seja ele o trabalhador, o urbano, o doméstico, o rural e o empregador, o micro, pequeno, médio e o grande empresário. Essa união de advogado e juiz
nem sempre dá bom resultado. Veja a Lava Jato. Mas, nesse caso, como é que vocês acharam essa afinidade? Porque colíder, né? Um local, talvez até pela distância da capital, encontrar pessoas com mais dificuldade no entendimento do que vocês estão falando. E isso, como é que está sendo aceito esse trabalho, Cláudia? E que estágio vocês estão? Olha, isso tudo começou, eu falo assim, que a pandemia, ela afastou muitas pessoas, mas também, por outro lado, ela trouxe proximidade entre outras, e eu digo que a pandemia trouxe a Graziele para perto de mim, porque durante a pandemia, quando eu comecei a fazer lives para, inclusive, prestar informações, auxiliar empregadores, empregados que estavam naquele momento tão difícil, sem saber como que seria o destino das empresas ou o pagamento dos salários, eu convidei a professora doutora Graziele para fazer as lives comigo. E nós fizemos a primeira ali naquela correria, naquela imediatidade, né, das medidas provisórias que estavam saindo. E nós começamos a fazer muitas lives. Quando saiu uma medida provisória, eu já recebia. Ei, doutora Cláudia, a senhora vai convidar a doutora Graziele para fazer a live para decifrar o que é que estava escrito ali naquele momento. E eu já tinha mesmo esse sonho, vivendo, eu já tenho 20 anos de atuação na área trabalhista como advogada. E o quanto eu percebo ali no meu escritório, quando chegam os clientes, você percebe que muitos, por exemplo, empregadores, eles querem cumprir a lei. Eles desejariam que estivesse tudo correto. E às vezes, eles são surpreendidos. E muito pela falta de informação, ou como você mesmo disse, Paulo, entenderam de forma errada o que estava escrito ali na legislação. Então, a partir disso, eu fiz um convite para a doutora, mandei uma mensagem para ela e falei, doutora, eu estou com os planos, eu tenho uma ideia, vamos conversar sobre essa ideia, e a minha ideia era exatamente a ideia que ela já tinha. Então, foi assim, foi um casamento mesmo assim perfeito, né? Era exatamente o que eu pensava, era o que ela pensava. E aí surgiu esse projeto. O projeto, como que vocês desenvolvem esse projeto? Hoje ele está à disposição de que maneira? Não, nós estamos fazendo o lançamento, é uma plataforma digital, é uma plataforma educativa, é uma plataforma em que nós gravamos videoaulas sobre as rotinas trabalhistas. Então, tudo que diz respeito ao direito do trabalho para a contratação de um empregado, durante a vigência do contrato de trabalho, todas as regras que devem ser obedecidas e para o término desse contrato de trabalho. Então, ali estão disponíveis aulas, são videoaulas, para que as pessoas possam aprender. Se elas têm dúvidas sobre, por exemplo, eu posso dispensar esse empregado aqui por justa causa ou não, então ela vai ali assistir uma aula para que ela possa aprender sobre essa matéria. E além disso, nós disponibilizamos alguns modelos úteis, nós temos uma compilação da legislação atual, porque muitas vezes a pessoa procura no Google, ela acha que uma determinada portaria está em vigor e ela não tem mais vigência, por exemplo. E colocamos também algumas jurisprudências mais importantes para as pessoas saberem como os tribunais estão decidindo. Doutora Graziele, é evidente que estão lançando ainda, etc. Eu já vou adiantar Sim. aqui. Se houver, por exemplo, vocês atenderão, por exemplo, pessoas com dúvidas? De maneira nenhuma. Veja que ela é uma plataforma meramente educativa, exatamente até quando você começou a nossa conversa, Paulo, como falou, a união de uma juíza e uma advogada, a gente acaba falando porque é nossa formação, tá? Mas o nosso projeto, ele é realmente pedagógico, ele é ligado a ensino, a educação. É uma plataforma que não atende dúvidas particulares, não tem consultoria, assessoria. Tá com um problema aqui, doutora. O meu patrão me falou tal coisa. E aí, eu posso enquadrar ele aonde? Não. Ele me falou não hoje de manhã. Não tem consulta nem para empregados, nem para empregadores, né? Não tem serviços advocatícios, nada. É uma plataforma realmente ligada ao ensino. Qual é a diferença? Então, fala assim, mas tem tantas por aí. Qual é a diferença? É que o ensino em linguagem acessível. Os modelos são modelos que você encontra na internet,
Mas qual a diferença? Com um palavreado diferenciado, né? Com um formato, um visual que permita que a pessoa que está assinando, tanto o empregado quanto o empregador, saibam o que está assinando. Quantas vezes em sala de audiência eu percebo que o empregado assinou muitas vezes vários documentos e ele não sabia sequer do que se tratava. Depois você me explica o que é isso, né? Exatamente. Eu assinei, mas eu não sei, porque está uma linguagem, uma palavra que ele nunca viu na vida. Porque, por exemplo, uma palavra como improcedente, para nós do meio jurídico, é muito comum, mas 90% das pessoas não sabe o que significa improcedente. Significa que ele não ganhou a ação, por exemplo. Então, a intenção da plataforma é totalmente educativa, sem qualquer, não são resolvidas dúvidas particulares, casos concretos, nada disso. É realmente duas professoras que, por acaso, uma é juíza e outra é... Ótimo. Primeiro, sejam muito bem-vindas, né? É um prazer muito grande poder receber vocês aqui no estúdio, né? Dose dupla hoje, né? Estamos muito bem acompanhados. Aqui a Cláudia e a Graziele, né? E dizer o seguinte, eu tenho um primo meu que é juiz do trabalho, que é o André Molina, né? Então, sempre que vem alguém de lá, eu sempre lembro dele, né? Sou fã! André. Pois é, ele além de juiz, ele tem uma produção acadêmica muito forte, né? Ele gosta de estar sempre escrevendo artigos, né? Sim. Ele é professor da UFMT lá, substituto, né? Ele quer ser professor efetivo, tá esperando abrir o concurso, né? Lá para ser professor. Esses dias eu conversei com ele, fiz uma live com ele até, sobre trabalho, sobre teletrabalho, né? Trabalho intermitente, né? Enfim. Então um abraço aí, né? Vamos dar de público aí pro André, né? E aí vocês falando, eu me lembrei também não sei se vocês chegaram a conhecer o Idelbrando Campestrini, né? Que era, ele vinha dar curso, ele era contratado, né, pelos tribunais, né, para dar cursos para ensinar os juízes a redigirem sentenças mais legíveis, né? Sem aqueles termos em latim, né? Ipsiliteris, inverbis, né? Aquelas expressões em latim, né? Que eram muito utilizadas, hoje menos, né? Felizmente. Então de vez em quando ele vinha aqui, ele morava em Campo Grande, né? Ele já não está mais conosco, né? Já faleceu. Mas de vez em quando ele vinha aqui para ministrar curso aqui no TRE, né? No próprio TJ, né? Que ele era servidor do Tribunal de Justiça de lá, de Mato Grosso do Sul, né? Só para lembrar dele também. Então, o que eu quero perguntar? Em relação à reforma trabalhista, né? Seguramente deve ter conteúdos específicos, né, sobre a reforma, né? Essa última lei, né, de 2017, 13467, né? Que é a reforma trabalhista, que está na mira. E tem gente que falando que ela vai ser revogada, né? Na íntegra, né? Aí teria a repristinação, né? Para ser bem técnico. Aí volta a vigorar, né, o texto anterior, né? Vocês têm conteúdos assim específicos em relação à reforma trabalhista, amigos? Nós temos conteúdos e dentro desse conteúdo, como ele é atualizado, então ele está sendo abordado sob a luz da reforma trabalhista, né? Não que ele seja específico, uma videoaula falando só da reforma. É que todos os conteúdos, por exemplo, se nós vamos falar do contrato de trabalho intermitente, por exemplo, é um tipo de contrato muito especial que, inclusive, nós temos aí várias ações tramitando no STF, alegando a inconstitucionalidade desse tipo de contratação. Eu já peguei logo esse tema aí já para focar bastante na reforma. Então, quando nós estamos falando desse contrato, tudo que nós estamos explicando na videoaula é aquilo que está sendo abordado pela reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, ela alterou aí mais de 200 artigos, né, da CLT, então, por certo que várias matérias que nós estamos tratando, ela está de acordo com a reforma trabalhista que aconteceu. Mas é bacana também dizer aqui, Vinícius, que nossa proposta nessa nossa plataforma, bom, primeiro o método, né? Ele é bastante tecnológico, porque nós estamos falando aí de uma plataforma digital. E segundo, nós estamos aplicando a nossa plataforma com toda ela é desenhada, ela é com o modelo do legal designer. O que significa isso? Isso nasceu no Vale do Silício, então hoje é a tradução dos documentos para que eles possam ficar de forma mais, palatável, mais agradável. Chique. Então é tudo desenhado. Então, sabe aquela historinha quando eu estou te explicando alguma coisa, você não entende, aí a gente fala assim, você quer que eu desenhe para você entender? Porque você não está entendendo, né? Então, nosso objetivo é esse mesmo. Então, trazer aqueles alertas, ou quando você está, a videoaula, você está assistindo, você também tem a opção de baixar o PDF daquela aula, ele está todo desenhado. Quando você está assistindo, você vendo aqueles desenhos, ele fixa mais o seu entendimento.
a cognição, né, a compreensão, ela se torna de uma maneira muito mais fácil. Então, nossa plataforma também, ela tem esse perfil, que ela é toda desenhada, toda com base no moderno Visual, que é o visual desenhado. E nós fizemos todo um estudo de que o aprendizado, né, ele é muito mais efetivo quando ele trabalha com todos os sentidos, né? Então, assim, da mesma forma que eu comecei a utilizar nas minhas sentenças, a gente trouxe essas técnicas de legal design para a plataforma. Então, você utiliza todo o sentido, você utiliza o visual, você utiliza ícones, você utiliza palavras mais fáceis, cores, né? A psicologia das cores, porque as cores falam demais, né? Tem cor que te dá fome, tem cor que te dá sono, tem cor que te dá calma. Então, tudo isso nós pensamos e você tem essa experiência na plataforma, essa experiência educativa diferenciada. Então, eu perguntei, só rapidinho, Claro. Perguntei da reforma trabalhista porque, assim, eu vi que vocês trazem a legislação, mas trazem a jurisprudência também, né? E essa é uma reforma recente, tem 5 anos, né? E tem muita discussão constitucional mesmo, né? Como vocês trouxeram, né? Tem muita gente que questiona, porque tem um controle difuso de constitucionalidade, né? Esses dias eu até lembrei, o juiz, né? A senhora juíza sabe, olha, eu vou indeferir teu pedido porque eu entendo que esse artigo é inconstitucional, né? Em que você baseou a sua petição, né? Que o advogado baseou, né? Então é interessante, porque é uma área mais... O direito está muito jurisprudencial, né? Está cada vez mais, né? Porque é dinâmico, né? É mais dinâmico do que a lei, que é mais estática, né? Para você mudar a lei, né? Então é interessante que vocês combinam as duas fontes, né? A legislação e também a jurisprudência, né? Exatamente. Você falou a senhora falou de uma palavra que a senhora achou uma entre várias, né? Que existe. Quando que você... qual artigo ou qual o termo utilizado que você olha na cara da pessoa que está propondo a ação e ela fala, não sabe o que é isso? Olha, eu vou usar esse que nós mesmos nos induzimos a erro aqui, digamos, a jurisprudência. Porque exatamente jurisprudência para nós do direito é uma coisa muito... O nome é muito normal, mas o que seria uma jurisprudência? Né? Seriam entendimentos repetidos, entendimentos dos tribunais sobre um determinado assunto. Então eu tenho lá, por exemplo, a questão ligada a horas em itinerário. Como o Vinícius falou, foi alguma coisa que foi modificada. As horas de percurso entre a casa do trabalhador e o local onde ele trabalha, se isso seria pago ou não pelo empregador. Com a reforma trabalhista, definiu-se, né, modificou-se que não é pago pelo empregador. Mas como os tribunais estão decidindo sobre isso, é a jurisprudência. Tanto que na nossa plataforma, essa aba específica, ela não chama jurisprudência, ela chama como decidem os tribunais. Exatamente para a pessoa entender. Outra situação que a gente observa nas ações, os termos realmente em latim. Olha o que eu acabei de dizer, horas em itinerário. Quem sabe? Por que a gente não pode falar horas de deslocamento? Né? Então, são esses termos, o concluso. Está concluso para o juiz. O que é concluso? Quem é esse cluso? Né? Quem é essa pessoa? E concluso é porque está para o juiz analisar. Então, eu penso que a gente pode traduzir. E sem perder o entendimento, sem perder a força, sem perder o respeito. Né? O judiciário pode mostrar que ele é aberto, que ele pode conversar com todo mundo, inclusive para o destinatário final, que é as pessoas que precisam dele. Então essa é a nossa... Então, assim, nasceu a ideia da aplicação ali na minha função, mas nós resolvemos passar isso para todos, para um contador, por exemplo, que... Muitas vezes a empresa ela só tem condições de ter aquele contador e ele não tem formação jurídica, certo? Então, inclusive para auxiliar nesse sentido, sem o juridiquês. Essa é a intenção. Bom, estará disponível a partir de quando a plataforma? Amanhã é o lançamento. Amanhã a partir de amanhã ela já está disponível, pode ser acessado em teclex.com.br. Repita quantas vezes quiser. Repete, Cláudia. teclex.com.br.
Eu queria trazer mais uma Pois informação, não. Paulo, que até ligado ao que a doutora Graziele acabou de dizer, que na Europa tem um grande movimento social, porque as leis, as mudanças, elas vão acontecendo através dos movimentos sociais, como nós temos aí diversos que aconteceram, e nós ainda estamos aí em fase de transição, do movimento em defesa das mulheres, nós temos um movimento contra o racismo, e hoje na Europa nós temos um movimento pelo direito de compreender. Então é um movimento novo que está nascendo lá, que aqui ainda não chegou, mas com certeza chegará. Mas aqui tem gente que se Né? nega a compreender as coisas. É diferente. Mas em algum Quando você momento, busca o conhecimento, é diferente. em algum momento esse movimento social também vai chegar aqui no nosso país, que é o direito de compreender. Então aqueles que fazem as leis, eles têm que fazer as leis de forma que todos possam compreender, principalmente aquele destinatário final, aquele para quem a lei está sendo feita e que ele tem que cumprir a legislação. Porque o que acontece no nosso dia a dia, muitas vezes, é a pessoa chegar e falar assim, doutora, mas isso aqui é para eu cumprir, mas eu não entendi. Isso ela pode ler para mim? Mas aquela pessoa não é analfabeta. Ela sabe ler, mas ela Você não traduz, está é verdade. compreendendo o que está escrito ali. E a lei está sendo feita para ela. Então, isso é muito importante e nós também... Então, esse é um dos pilares também desse nosso projeto, que é com base nesse movimento social pelo direito de compreender. Vocês já dimensionaram a frequência de novos conteúdos ou ainda não? A plataforma tem o compromisso de ser atualizada imediatamente quando houver alteração. Então, se numa semana, nós na pandemia, se a gente já tivesse a TechLex, nós íamos ter tido muito trabalho. Porque se em uma semana saírem 10 medidas provisórias, o compromisso é de essas atualizações estarem disponibilizadas na plataforma e não só a letra fria ali da lei, com a explicação pelas professoras, né? Explicando realmente, traduzindo aquela alteração, tanto para o empregado entender quanto para o empregador. Já está evidente que você já tem um material pronto para o lançamento. Nós estamos lançando a plataforma já com mais de 70 videoaulas. Nós não esgotamos todos os assuntos, porque nós estamos com esse projeto, Paulo, Vinícius, já há quase 2 anos. Quando nós começamos a idealizar, passamos por todas as fases, nós fizemos isso com muito estudo, observando todos esses aspectos que nós já destacamos aqui, e após o lançamento nós vamos continuar, porque nós temos muitos assuntos que ainda não estão sendo tratados na plataforma, mas que a gente vai estar alimentando ela a todo tempo, a todo momento. Então ela é uma construção permanente. Ela é dinâmica, né? Digamos assim. Sempre nós vamos estar com novidades. Muito bem. Então, lançamento. Amanhã que horas? E nos canais que estarão à disposição? Facebook, YouTube? Nos canais da Instagram. TechLex, nós temos no Facebook, techlex.com, no Instagram é techlex.digital. E vamos fazer esse lançamento amanhã às 19h30. Já que a questão é explicativa, TechLex, TECLEX, é isso? Isso, é tech de tecnologia. Isso. E lex de lei. Deixa eu falar de novo aqui. TECHLEX.com.br. É só procurar, porque se escrever errado também não consegue encontrar. Bom, sucesso para vocês, parabéns pela iniciativa, né? Compreensão, algo que precisamos muito em todos os momentos. E essa questão de destrinchar, usando uma palavra bem popular, destrinchar, né, esses direitos e deveres que as pessoas têm acesso. O acesso está em qualquer lugar. Quem tem um celular tem acesso. Tem ligação com a internet, ele tem acesso. O problema não é exatamente acessar, é compreender o que lá está. Então eu vejo de grande importância isso. Espero que outras varas tenham a mesma iniciativa para que cada vez mais isso chegue, né? Um cidadão que sabe os seus deveres
e seus direitos, mas principalmente deveres, né, da forma com que tem que ser, você tem um lucro em toda a sociedade. Anda diferente, produz cidadãos mais conscientes, que acabarão virando políticos, etc. e tal, né? E juízes também, claro. Então eu acho que é uma melhora para toda a sociedade, é uma sociedade que consegue saber exatamente o que ela tem direito e o que ela tem de dever. É algo importante, é um ponto que precisamos atingir o mais rápido possível. Exatamente, Paulo. Eu entendo que, inclusive, é assim, num raciocínio de que um resultado final, de uma maneira macro, de uma maneira geral, eu acho que é uma contribuição para a pacificação social. Porque as relações capital e trabalho existem muitos conflitos. E muitas vezes esses conflitos acontecem justamente pela falta de compreensão dessa legislação ou por não saber dos direitos ou não saber dos deveres. E acontecendo essa conscientização, como você muito bem colocou, nós podemos atingir, e é o que a gente sempre deseja, é ter uma sociedade mais pacífica, com menos conflitos, mais consciente. Muito bem, quero agradecer aqui e dizer que, para quem está nos ouvindo e não está nos acompanhando via YouTube, né, portanto não está nos vendo, dizer que pode acessar lá a Teclex, vai ter uma surpresa muito agradável. São duas pessoas bonitas e simpáticas, não feios que nem a gente aqui, né? Parabéns Obrigada. E sucesso lá. Muito Obrigado. obrigada pela oportunidade. Obrigado, Vinícius. Fale por si, quanto a feiura, né? Eu estava falando só da sua. Eu estava falando só da sua. Então fale da sua só, né? Porque eu não tô nessa, né? Eu não tenho esse defeito. Não tem essa, então tá bom. Então ninguém tem, né, aqui, né? Nenhum de nós tem. Se você não é, ninguém. Pronto. Então, parabéns aos colegas, né, pela iniciativa. Assim, tomara que se expanda, né, não só para os setores do judiciário, mas da administração pública como um todo, né? Porque toda área tem seu dialeto, né, costumo dizer, né? E assim, né, as pessoas gostam, porque você tem que estudar duas vezes, né? Você tem que entender o conteúdo e entender o idioma, né? Entender o dialeto, né? E as pessoas, muita gente faz questão que seja assim, porque aí você precisa do intérprete, né? Alguém para interpretar o dialeto, né? Então, parabéns a vocês pela iniciativa, né? Vou acompanhar, talvez até faça alguns cursos, né? Assista a parte do conteúdo, que é uma área que eu gosto bastante, de acompanhar essa área trabalhista. E sucesso. Desejo muito sucesso a vocês aí no empreendimento. E um abraço a todo o nosso público, né? Em todas as mídias, e até amanhã de manhã. Obrigada. Eu só vou acrescentar mais uma observação aqui. Elas têm no material aqui de divulgação as fotos delas, né? E colocaram de maneira trocada da seguinte maneira. Coloquei aqui da esquerda para a direita. Colocaram um. Depois tiraram da esquerda para a direita, mudaram. É algum problema com a esquerda e direita política hoje que dá problema? E vocês Não, longe disso. E a Graziele na direita. Depois trocaram, né? A Graziele na direita e a Cláudia da esquerda. Olha, isso é produção da nossa direita, agência, então... Se foi, não passou por vocês. Não foi proposital, não. Tá bom, muito obrigado, então. Sucesso a vocês, doutora Cláudia Aquino e doutora Graziele Cabral.